pessoal, a gente vai continuar aqui com o nosso vídeo sobre a Primeira República. Bom, quando aconteceu o golpe que implantou a República no Brasil, obviamente ficou faltando compor uma Constituição. E é importante que vocês prestem atenção nisso, pessoal, pelo seguinte motivo. Nos países modernos, a Constituição ela é muito importante, ela cumpre um papel muito importante, porque é ela quem diz quais são as leis que vão reger um país, né? Quais são os direitos e os deveres dos cidadãos e quais são as obrigações e os limites tanto do Estado quanto do governo. Então, a existência de uma Constituição é muito importante. E quais são as características da Constituição de 1891? Então, reparem, ela sai 2 anos depois do golpe da República. Esse período foi conhecido como governo provisório, porque o Marechal Deodoro da Fonseca ficou exercendo provisoriamente o cargo de presidente da República. Ela é uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi composta por uma Assembleia Constituinte eleita pela população. Ficamos definidos como república, um regime de governo em que há rotatividade nos cargos políticos, especialmente no executivo e legislativo. Ficamos uma república presidencialista, ou seja, o presidente ele faz o papel de chefe do governo, que é aquele que efetivamente administra o país, e chefe de Estado, que é aquele que representa, que negocia as questões interessantes ao Estado brasileiro. Representativa essa república porque os cidadãos escolhem os seus representantes, vereadores, prefeitos, governadores e assim por diante. E ela é federalista, ou seja, os estados, Bahia, Pernambuco, São Paulo e assim por diante, têm autonomia, um elevado grau de autonomia diante do poder da União, diante do poder do presidente da República. Ficamos divididos em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O voto universal masculino descoberto. Esse masculino aqui, a gente vai ver que a grande limitação será a participação a não participação dos analfabetos. Na prática, isso excluía a maioria esmagadora da população brasileira. E é um voto descoberto. Hoje nós temos o voto secreto. A pessoa vota, ela tem o direito de de que ninguém vá lá saber em quem ela votou. Se ela quiser manifestar depois por conta própria, fora da zona eleitoral, ela pode. Mas naquela época não. O sujeito para votar, ele chega na zona eleitoral e fala: eu vou votar em fulano de tal. Isso vai ser muito utilizado, principalmente por parte dos coronéis, para estimular o voto de cabresto. Ou seja, os coronéis eles obrigam os seus subordinados a votarem em quem ele manda. Lembrando, é voto de analfabeto, mas você só precisa saber escrever o seu nome. Então, havia muita fraude. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Do ponto da política, a gente vê também que há uma separação entre igreja e Estado. O Brasil agora é um Estado laico. É um Estado em que não há preferência nem favorecimento de nenhuma religião específica. Todos são livres para manifestar a sua religião. No entanto, a gente já sabe que as manifestações dos ex-escravos, dos negros, dos afrodescendentes, a população de cultura de matriz africana será muito perseguida, sua religião também. Cria-se os chamados registros civis, registro de nascimento e de morte. Antes isso ficava a cargo da Igreja Católica. A gente vai ver que durante esse período há uma política industrializante dirigida pelo ministro Rui Barbosa. Então, o que esse sujeito faz? Ele emite muito papel moeda. Então, isso gera uma inflação gigantesca no Brasil. Para além disso,
muitos empréstimos foram dados a empresários interessados em industrializar o Brasil, em criar indústrias. Mas muitos desses sujeitos abrem empresas fantasmas e vendem as ações dessas empresas que não existem nas bolsas de valores. Resultado, quando a crise estoura também esse problema porque as pessoas que compraram ações de empresas que não existiam. Então o prejuízo vai ser gigantesco. Essa crise vai ficar conhecida como a crise do encilhamento e vai marcar muito o período da República Velha, da Primeira República, justamente porque foi uma crise muito séria. Bom, duas práticas importantes para a gente entender: o coronelismo e a política dos governadores. Bom, primeira coisa para a gente lembrar é que é muito comum a gente se referir a esse período como República do Café com Leite. Então, nessa figura à esquerda, a gente vê o desenho de São Paulo de um lado, Minas do outro e a cadeira da presidência da República. Embaixo, os outros estados pedindo ajuda, implorando ajuda. O que isso quer dizer na prática, pessoal? São Paulo e Minas Gerais controlavam a presidência da República. São Paulo, pelo fato de ser o maior produtor de café, logo o estado mais rico. Lembrando que o café ele representou em alguns momentos e alguns anos 70% da economia. Então era um valor muito expressivo. E Minas Gerais tinha maior quantidade de votantes. Então unia-se o poder econômico ao poder da quantidade de votos. E Minas Gerais também era um estado economicamente muito forte. Então a gente vai ver que não era necessariamente critério nascer em São Paulo ou em Minas Gerais, mas tinha que ter uma trajetória que fosse aprovada por esses dois. Então havia mais ou menos um revezamento. Então os outros estados pediam ajuda para esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais. O presidente Campos Salles acabou consagrando uma política que ficou conhecida como política dos governadores. Por quê? Então reparem aqui na figura da direita, lá em cima está o presidente da República. Descendo, ele promete apoio para as oligarquias locais, os poderosos dos diversos estados, Bahia, São Paulo e assim por diante. Então a promessa é de não intervenção no estado. Então, como dissesse, olha, eu não vou interferir no seu estado, na medida do possível mando apoio político e verba. Bom, as oligarquias locais, seja através do governador ou dos outros poderosos, deputados e senadores, manda para baixo verbas para os municípios, que são utilizadas pelos prefeitos. Os prefeitos fazem favores para o coronel. O coronel ele pode ou não ser uma figura política. Não necessariamente é. Em geral é um grande fazendeiro, um grande comerciante, enfim, uma figura economicamente muito importante. É uma figura que é muito forte, principalmente no interior do Brasil. Nas grandes cidades esse esquema não funciona muito bem, mas funciona muito bem em locais em que a presença do Estado é muito fraca. E esse mesmo coronel é responsável pelo voto de cabresto, que é aquele voto que eu tinha explicado lá na frente. Eu, coronel, levo os meus capangas e obrigo eles a votarem em quem eu mandar. Como o voto é descoberto, tem como eu saber quem votou em quem. As práticas de fraude eram muito comuns. Obviamente, nem todos esses empregados eram alfabetizados. Então, havia muita fraude. Então, analfabetos votavam 2 vezes, pessoas que já tinham morrido votavam. Então, o sistema de controle daquela época era muito passivo de fraude. Então, esse coronelismo, esse poder dos coronéis é que sustenta na prática a votação. Porque esses candidatos à presidência, diferentemente do que se faz hoje é comum os candidatos rodarem o Brasil, explicando seus pontos de vista, e assim por diante. Naquela época, não. Então, os candidatos ficavam naquele triângulo Rio, que é a capital, São Paulo, Minas Gerais, saía para um lugar ou outro, mas, em geral, não faziam uma viagem extensa, não havia campanha.
para ser mais exato. Então, para conseguir voto, dependia dessa rede que se formava, essa rede de interesses. Então, isso faz com que a figura do coronel, a prática do coronelismo, seja muito importante. Então, olha só, o coronel, aqui na parte da direita, ele controla o voto de cabresto e ele tem o seu curral eleitoral, em cidades, um conjunto de pessoas. E olha, ele manda para cima voto no prefeito, manda para cima voto nas oligarquias locais, que serão deputados eleitos, né, ou governadores, e que manda para cima também voto e apoio político para o presidente. Reparem que os deputados também mandam apoio político. Então fecha-se um esquema em que não há como o candidato da situação perder. E na prática, nenhum candidato apoiado pelo governo perdeu. Esse esquema só acabou com a revolução liderada por Getúlio Vargas. Então, o historiador Vitor Nunes Leal, ele tem um livro clássico sobre o coronelismo, ele dá aqui para a gente um panorama do que é esse coronelismo. Aqui é uma foto dos coronéis de Ilhéus. Bom, concebemos o coronelismo como resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o voto representativo é uma coisa muito moderna. Né? Votar em quem você acredita que é o melhor representante, até aí tudo bem. O problema é que essa estrutura econômica e social que ele chama de inadequada é aquele poder local do coronel, que se expressa no mando, na violência, em que obriga as pessoas a votarem em determinada pessoa. Então, na prática, não há uma livre representatividade. A representatividade, na verdade, ela é viciada, o sistema é viciado. Na prática, o coronelismo é, sobretudo, um compromisso, uma troca de proveito, de favores entre o poder público progressivamente fortalecido, né, prefeitos, deputados e assim por diante, a decadente influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terra. Então a figura do coronel, ela é uma figura que com o passar do tempo ela vai desaparecendo, a modernidade acaba com ela. Mas enquanto não se acaba, ela faz e valer muito as suas vontades. E aqui a gente vê uma charge da época sobre o voto de cabresto. As próximas eleições. Reparem que a moça é a soberania, ela representa a soberania, que é o poder político de um Estado de decidir por si só. E lá está um senhor, né, trazendo um homem, né, na verdade um sujeito com a cabeça de burro, está lá escrito eleitor. E está lá político, que é o sujeito que está segurando o burro. Então ela pergunta, é o Zé Besta? Ele responde, não, é o Zé Burro. Ou seja, esse sujeito está sendo obrigado a votar. Ainda hoje existe a prática de compra de votos, mas hoje é crime. Então, se alguém oferece algum tipo de vantagem para as pessoas em troca de voto, isso se configura crime. Ok? E com isso terminamos a nossa parte sobre política na Primeira República.